A história da humanidade, das civilizações e tudo o que aconteceu no planeta está registrado em vários lugares. Então, em primeiro lugar, no mundo externo, em livros, religiões, ciência, filosofia, na arquitetura, monumentos, rochas das montanhas, fósseis de animais extintos e etc. Então, olha que interessante. Assim como eu falei aqui para você que tudo no planeta e no universo tem sua história, né? Tudo tem uma coisa que aconteceu. E assim como você tem a sua história e você guarda memórias suas de tudo que aconteceu na sua vida e também na memória, por exemplo, você guarda a memória da sua mãe, tudo que aconteceu com sua mãe, dos seus familiares, você tem a memória deles, tem a sua memória, e você tem memória interna e externa, que a memória interna é a memória que você para pensar nas suas coisas que aconteceu com você. E o mundo externo que eu estou falando ali é documentos, fotos, vídeos que existem de você. E no planeta Terra é a mesma coisa. Todas as histórias da humanidade, civilizações, tudo que já aconteceu fica registrado. Dá pra gente comprovar que existiu, por exemplo, de duas formas. No mundo externo, através dos livros, religiões, na filosofia. Então, muitas coisas que a gente sabe do passado da humanidade, a gente sabe por causa dos livros, por exemplo, né? De vários livros, não só livros religiosos, mas livros de filosofias e livros científicos e livros de histórias, enfim. Então, todos os documentos que a gente já viu de coisas passadas nos contam histórias, nos contam como que a vida daquela pessoa, daquela civilização era naquela época, né? Então, assim, a gente consegue saber um pouco da história da humanidade no passado através dessas coisas que foram escritas, né? E não só escritas em documentos, em livros, mas também na arquitetura, monumentos, né? Então, por exemplo, a gente consegue ver no Egito. Cara, se não fosse aquelas pirâmides gigantescas, aquelas coisas, aqueles monumentos do Egito, tudo com escrita deles lá, tudo bonitinho, se não tivesse aqueles monumentos, a gente nem ia saber que aquela civilização existiu. A gente achou que talvez naquele deserto não ia ter nada. Aí, existem monumentos, né? Então, se existe um monumento, a gente sabe, poxa, existe uma civilização aqui. E ainda nesses monumentos contém escrita, né? Contém uma escrita ali, eles deixaram coisas escritas. E não só na linguagem deles, mas traduções, né? Existe uma pedra que eu não sei, acho que é pedra de Roseta, não sei qual que é o nome agora específico, posso estar enganado, mas tem uma pedra que traduz do Egito para o grego e para mais alguma outra língua lá, não sei. Então a gente consegue, então tem pessoas que deixaram ainda traduções do que estava escrito nas pirâmides, nos outros monumentos do Egito. E também, igual eu falei aqui, nas rochas das montanhas. Então, por exemplo, como eles sabem que aquela rocha da pirâmide, por exemplo, como é que eles sabem a data que a pirâmide foi construída, mais ou menos? Como é que eles sabem que as coisas foram construídas? Por causa que eles fazem a datação de carbono lá, das rochas, da Terra, né, das camadas da Terra, e eles sabem que aquela foi no período X do planeta Terra, sabe assim? Então, é possível também contar a história do planeta Terra através das rochas, através do solo do planeta, né? De saber ali quais são as camadas da Terra e saber em que época que aquilo aconteceu. Então, só por isso a gente já consegue também saber muitas coisas do planeta. E também, igual eu falei aqui, de fósseis de animais extintos, né? A gente consegue ver que existia o dinossauro, por exemplo. Olha que coisa absurda. Se a gente não tivesse descoberto... Olha que interessante, reflita comigo aqui. Se a gente não tivesse descoberto os ossos, né, os fósseis dos dinossauros, e tivesse escrito em livros só, né, em teorias que existiram animais gigantes no planeta, a gente não ia levar isso a sério, a gente não ia acreditar. A gente não ia acreditar que existiam bichos de 30 metros, sabe assim, bichos gigantes no planeta Terra. A gente não ia acreditar nisso, porque isso aqui deve ser alguma história, alguma analogia ou algum mito. Né? Não deve ser verdade que existiu animais gigantescos. As pessoas não iam acreditar, porque não tem provas. Eu só estou vendo aqui nos livros que existiam animais gigantes, mas eu não sei, eu acho que isso é mito, porque é impossível existir um animal tão gigantesco. Então, assim, as pessoas não iam acreditar, mas eles foram lá, desenterraram os ossos e viram que existiam dinossauros gigantescos. Né? Descobriu e a ciência comprovou que sim, existiram dinossauros na humanidade. Já existiram dinossauros no planeta Terra. E, né, que já viveram aqui nesse planeta Terra. Aí, por causa da datação de carbono ali, dos ossos, do solo onde foi achado, eles conseguiram ver também em que época que os dinossauros viveram. Então, olha que absurdo, olha que... Eu vou voltar aqui, ó.
Olha que absurdo. Então, assim, a gente consegue ver só no mundo externo do planeta Terra, só olhando para fora, olhando para os outros lugares, olhando para o solo do planeta, para os fósseis dos animais, olhando para as estrelas, de como as estrelas foram criadas, né? Como as estrelas se comportam. Só de olhar para essas coisas, olhar os manuscritos que foram deixados por civilizações antigas, né, escrituras, livros, a gente já consegue ter uma boa noção de como que era a civilização, de como era o planeta há muito tempo atrás, de como era o universo há muito tempo atrás, estudando as estrelas, estudando a química, a física, enfim. Então, eu quero dizer o seguinte, só de estudar essas coisas externas, né, a gente já tem uma história da humanidade, a gente já consegue criar a gente já consegue criar uma história gigantesca, a gente já consegue estudar isso e entender quem somos, quem fomos no passado, o que aconteceu no planeta Terra, né? Então, é uma coisa fenomenal, então é uma coisa muito interessante de se perceber.